E aí, galerinha, olha quem eu trouxe para dar o bizu. Hello, galera! Meu nome é Maria Helena e hoje a gente vai ter uma aula sobre artigos. O tema de artigos é um tema bastante recorrente em todas as provas e principalmente na EA. Como em português, nós temos artigos definidos e os artigos indefinidos. Em português, nós temos aqueles, né? O, a, os, as e um, uma, uns, uns. Artigo definido em inglês, nós temos apenas o the, que equivale a o, a, os, as. E ele pode ser usado tanto no singular quanto no plural. Além disso, existem alguns usos obrigatórios, né? Alguns casos vocês devem usá-lo obrigatoriamente. Por exemplo, se eu tenho um país composto ou um país com nome no plural, por exemplo, United States, né, que é os Estados Unidos, United Kingdom, que é Reino Unido. Outro caso, instrumentos musicais, nomes de rios, oceanos, mares, superlativo. Lembrando que superlativo é quando eu tenho aquelas terminações em est, ist e most, quando você quer engrandecer alguma coisa. Outro uso. Quando você quer dar ênfase em alguma coisa. E seguindo, a gente tem agora o artigo indefinido. E aqui nós temos dois, que são o a e o an. Tanto o a quanto o an, eles só podem ser usados no singular. E apenas com palavras contáveis. Não esqueça. O que é uma palavra contável? Por exemplo, money, dinheiro, seria contável? Não, por quê? Eu não posso contar dinheiros. Já quando eu falo em dólares, reais, centavos, ok, isso seria contável. Outra coisa, water, água. A água também não vai ser contável. Você pode contar as garrafas de água, os copos de água, mas a água em si você não conta. Então, a e an só podem ser usados com substantivos no singular e com palavras contáveis. Além disso, o a vai ser usado quando eu tenho um som consonantal e o an quando eu tenho um som vocálico. Então, quando uma palavra vier com um som de vogal, cuidado. Não necessariamente toda palavra que começa com consoante tem som de consoante e nem toda palavra que começa com vogal tem som de vogal, ok? Então, a antes de som de consoante, an antes de som de vogal. Coloquei alguns exemplos aqui para a gente poder observar esses casos. Na primeira frase, she studies in espaço university. Quando eu produzo o som na palavra university, essa letra U, ela tem um som aproximado de Y. E a letra Y é uma consoante. Então, nesse caso, eu usaria she studies in a university. Ah, mas por que eu não poderia colocar o the? Só se você especificasse qual seria o nome da universidade. Ah, eu estudo na Universidade de Harvard. Aí ficaria The Harvard University. Tudo bem. Você especificou o nome da universidade. Como aqui não tem o nome dela e eu não sei de qual universidade se trata, eu vou usar o artigo indefinido a, porque a palavra university começa com vogal, mas sem som de consoante. No segundo caso, I have espaço hour to study. A palavra hour significa hora, né? Então eu tenho uma hora para estudar. Só que esse hour, a letra H, não tem som. É como se ele fosse mudo. E se ele não tem som, eu vou pronunciar apenas o som da vogal O. Então, I have an hour to study. Eu tenho uma hora para estudar. Mais uma vez, uma palavra que começa com consoante, mas que tem som de vogal, porque a gente não produz o som da letra H. Terceiro caso, he is, espaço, European. European significa europeu. E é um caso parecido ali de university. A letra E, nesse caso, vai ter som de Y. Ou seja, é um som consonantal, mais uma vez. Então, he is a European. Ele é um europeu. Próximo caso. Atlantic Ocean is big. Aqui nós temos o nome de um oceano. Lembra que a gente viu ali em cima? Toda vez que eu tenho rios, oceanos, mares, lagos, eu tenho um dos usos obrigatórios do the, né? Então, é um dos usos obrigatórios do artigo definido. Então, o correto ficaria assim. The Atlantic Ocean is big.
Próximo caso, Brazil is my country. Brasil é o nome de um país. Então ali, Brasil é o meu país. Só que Brasil tem um nome no singular. E nós vimos aqui em cima que eu só posso colocar o the se eu tenho o nome de um país composto ou o nome de um país no plural. Como assim no plural? Por exemplo, Holanda. Holanda em inglês é Netherlands. Então tem um Szinho ali no final. Se eu falasse, por exemplo, dos Estados Unidos, United States. Então o nome, além de ser composto, aqui ainda tem um S lá. Então toda vez que eu tenho o nome de um país composto, ou um país com nome no plural, um país com Szinho lá no final, você tem que usar o the. Já no caso de Brasil, não. Por quê? Brasil é o nome de um país no singular. Inclusive isso já foi questão tanto da EAR quanto do Colégio Naval. Então nesse caso não coloco nada. Brazil is my country. E ali no último caso, the musician plays, espaço, piano. Musician é músico. Então o músico toca piano. Piano é o nome de um instrumento musical. Lembra que toda vez que eu tenho instrumento musical, também é um dos usos obrigatórios do the. Então vai ficar the musician plays the piano. Então retomando. Artigos. Em inglês nós temos o artigo definido e o artigo indefinido. Artigo definido. The pode ser usado no singular e no plural. Lembra que existem alguns usos obrigatórios dele, como país composto ou um país no plural, instrumentos musicais, rios, oceanos, mares, superlativo, se por um acaso você quer dar ênfase a alguma coisa, nomes de doenças, nomes de coletividades. Já artigo indefinido, eu tenho o a e o an. A vai ser usado antes de som consonantal, an antes de som vocálico. Tanto um quanto o outro podem ser usados apenas no singular e apenas com palavras contáveis. Além disso, o a e o an, eles são artigos indefinidos, né? Então eles não vão definir uma coisa, então é algo não específico. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado da aula. Segue lá o canal. Vamos lá!